Graça e paz, louvado seja Deus. Nessa oportunidade nós vamos ler a Escritura Sagrada em Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 14. Diz assim: Desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Glória a Deus. Nós estamos aqui no texto caracterizado pela primeira multiplicação dos pães. Mateus 14, de 13 a 21. Jesus havia acabado de receber a notícia de que João, o seu precursor, aquele que havia ministrado de que ele mesmo, o Messias, viria, é morto, é decapitado no cárcere. Jesus, sendo impactado com essa notícia, procurou um lugar de refúgio, um lugar para estar sozinho e orar. Mas quando ele desembarca, tendo feito uma travessia, desembarcando, encontrou uma multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O ato de curar os enfermos compreende essa compaixão de Deus. Ele condoeu-se por dentro e o seu amor compassivo agora se encontra em ação. É sempre assim. O compadecimento da parte de Cristo redunda em ações concretas de libertação, de curas. Jesus tinha obras, louvado seja Deus. Nesse momento, os discípulos vão dizer a Jesus que o lugar é deserto, é adiantada a hora e que eles não tinham recurso para alimentar a multidão. Interessante é o seguinte: será que Jesus não sabia disso? Sabia? Só que acredito eu que Jesus estava criando, ou havia criado, o cenário perfeito para ensinar os discípulos a responsabilidade ministerial. Porque os discípulos vão dizer ao mestre: Mestre, despede a multidão. Mas é a respeito dessa multidão que nós temos uma notícia, a notícia de que Jesus compadeceu dela. Jesus tinha mais para ensinar para essa multidão, além de curá-los. Ao invés de despedir, Jesus manda que os discípulos, eles mesmos, possam dar de comida para essa multidão. Eles vão anunciar: só temos 5 pães e 2 peixes. Trazei-mo, diz o Senhor. Diante da notícia dos discípulos, a ordem de Jesus é essa: trazei-nos, traz-me os pães e os peixes. Quando Jesus recebe os pães e os peixes, ele ergue os olhos ao céu. E diz que ele abençoa. E o texto vai dizer que já entrega os pães para ser distribuído aos discípulos. A responsabilidade ministerial que Jesus acentua aqui para os discípulos
é a mesma que nós vivemos como igreja. Hoje, nos nossos dias de pandemia, olhamos as multidões, não parecem como ovelhas que não têm pastor? Dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus sabia, e vai ensinar os discípulos, que nós não somos os produtores dos pães. Nós não somos aquele que faz o pão descer dos céus. Isso é com Deus. Isso é com Cristo. Agora, nós somos os responsáveis por irmos à despensa e servirmos à mesa. E os discípulos estão entendendo isso. E aqui Jesus parte do que nós temos. O que é que você tem nas suas mãos? Jesus não está pedindo algo extraordinário para você. Jesus está te pedindo o que é que você tem nas mãos. Não é o que você não tem, é o que você tem. O que você sabe fazer? Você sabe orar? Ore. Sabe cantar? Cante. Você toca algum instrumento? Você tem o dom do socorro? Você é jovem? Pode sair e ajudar os que são mais velhos? O que é que você tem às mãos? O que é que Deus já provisionou para você? É das próprias provisões de Deus que nós trazemos ao Senhor. Porque nem um pouco que nós temos nas mãos vem das nossas próprias forças. Foi Ele mesmo que nos deu. Agora, veja bem o que é que Jesus faz com o nosso pouco. Ele pega o nosso pouco, Ele olha para os céus, Ele abençoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes você pegou o seu salário do mês e o amaldiçoou? Dizendo, por exemplo, quem sabe, olha, isso não dá para nada. Não vou conseguir fazer nada com isso que eu ganhei esse mês. Mas Jesus faz diferente. Ele pega um pouco, o nosso pouco, olha para o Pai, olha para os céus e abençoa. O poder da oração. A oração é para gestar em nós a expectativa do milagre. É bem verdade que Deus pode fazer antes de nós orarmos, Deus pode fazer no momento que nós estamos orando, isso é bíblico, e Deus pode fazer após as nossas orações. O que nós não podemos deixar de fazer é de orar. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de agradecer. Nós não podemos deixar de abençoar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o nosso sustento, a nossa família, a nossa igreja. Não importa se a sua igreja é pequena, não importa se as condições financeiras são resumidas, não importa. Diz a Bíblia que o pouco com Deus é muito. Olha o que Deus faz com 5 pães e 2 peixes. Diz a Bíblia que Ele multiplica de modo que 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, são alimentadas e ainda vão sobrar 12 cestos. 12 cestos, diz o versículo de número 20. E eu encerro falando da mordomia divina. Aquilo que Deus nos deu não pode ser tratado com descaso. Sobrou. Não. Eles recolhem, eles levam. Porque tudo que Deus nos deu
E nada do que Deus nos deu pode ser desperdiçado. Tem sempre alguém que pode estar precisando daquilo que de repente para você não tem mais serventia. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus fez sobejar na sua vida, na sua mão. Invista na vida de alguém, abençoa a vida de alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te favoreça em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Que Deus multiplique as graças dele e as misericórdias dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Espere no Senhor. Não desespere, espere em Cristo. Ele é o multiplicador. Ele é o abençoador das nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.